Bem, queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez reunidos para o nosso cafezinho espiritual, continuando com a nossa catequese de São João Paulo II. Ele hoje vem nos falar sobre a solidão original do homem e a sua consciência de ser pessoa. São João Paulo vai nos dizer que justamente pela solidão do homem, essa solidão relativa em relação a ele não ser igual a nenhum dos outros seres que Deus havia criado, então ele se sente diferente. E essa solidão é que vai despertar no homem o seu ser, vai despertar no homem o conhecimento do seu ser, justamente pela a sua superioridade que ela é tida em relação à capacidade que o homem tem em relação aos outros seres. Imagina nós reunidos numa sala com algumas pessoas em que todas saibam falar inglês, estão conversando na língua inglesa, conversando em inglês, e você que não conhece o idioma se sente diferente, não entende nada, não compreende nada, você é uma pessoa diferente. Era assim que o homem acabou se sentindo, apesar de sua situação ser inversa. Ele é que tinha mais conhecimento. E por esse maior conhecimento, o homem vai descobrindo uma hierarquia gradual entre os seres vivos, né? Por causa o que identifica essa capacidade é justamente a quantidade de capacidade que Deus dá a cada ser vivo. Ele vê, né? As plantas têm a capacidade de crescimento, de reprodução, mas não são capazes de se deslocar, caminhar, andar pelo mundo, não tem sensação. O animal, né? O animal irracional tem a percepção, tem as capacidades que as plantas têm, que o vegetal tem, mas tem algo mais. Ele tem a percepção, sente prazer e dor e pode mover-se, pode andar, né, pela igreja peregrina. O homem, ele tem todas essas capacidades que o animal irracional tem e que os vegetais têm, mas ele tem ainda, dada por Deus, na sua dignidade, capacidades maiores, né? Os seres humanos têm todas essas capacidades, além de conseguirem pensar e compreender. Capacidade cognitiva, o homem tem vontade, ele forma pensamento. Então, o homem, na verdade, vai perceber que ele seria o único mesmo que poderia se superar, que poderia administrar, né, a terra, até porque ele é o único que tem a capacidade, né, de plantar, de fazer florir. Então, o homem vai se descobrindo nessa diferença dos outros seres, ele vai se descobrindo que é pessoa, que é humano. O homem era um ser humano, um animal racional. Então, esse humano, ele tem uma característica própria, é um sinônimo. Homem, essa característica nata, ele é clemente. O homem é compassivo. O homem é misericordioso. O homem é piedoso. O humano é assim. Isso é característica do humano. É sinônimo do humano todas essas qualidades, todas essas capacidades. Então, não podemos também confundir, né, por o homem ter essa dignidade até na sua criação, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, mas não podemos confundir ser igual a Deus. Nós não somos igual a Deus.
Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que é semelhança? É o que é parecido. O que é imagem? Pessoa muito parecida, mas não é igual. Até porque o pecado original, ele nasce, né, nessa disposição que a serpente coloca em Eva, em dizer que ela pode ser igual a Deus. É por isso só que ela peca. Ela é levada a pecar por essa vontade de ser igual a Deus. E nós não somos igual a Deus. Por que nós não somos igual a Deus? Porque esse sinônimo de humanidade que nós temos, aonde essa característica nata, nós somos bondosos, nós somos caritativos, nós somos clementes, compassivos, agente misericordioso, piedoso. Mas o pecado, quando entra no homem, ele também traz um antônimo dessa humanidade. E esse antônimo é justamente de ser desumano, de ser desapiedado, de ser desumano, porque ele se distancia de todas essas qualidades que Deus tem. Então, o que Deus, na verdade, vem nos chamar a atenção, e São João Paulo II, nas suas catequeses tão simples, vem nos chamar a atenção, é justamente para isso, para a nossa superioridade. O que fez nós nos descobrirmos pessoas? Porque descobrimos que somos diferentes dos outros seres que Deus criou. Mas, naquela nossa inocência original, antes do pecado, nós só tínhamos esse sinônimo de humanidade, de ser caridoso. Após o pecado, essa árvore, né, que divide no centro a nossa condição de inocência e a nossa condição de pecaminosidade, né, que faz com que a gente passe a ser o sinônimo de humano e o antônimo de humano. Então, que João Paulo II, na sua catequese, tão simples, nos faz entender quando ele diz: este homem de quem a narração do capítulo 1 diz que foi criado à imagem de Deus, manifesta-se na segunda narração como sujeito da aliança, isto é, sujeito constituído como pessoa, constituído à altura de companheiro do absoluto, dado o dever definir e escolher conscientemente entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. As palavras da primeira ordem de Deus, Javé, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que se referem diretamente à submissão e à dependência do homem criatura do seu Criador, revelam de modo indireto precisamente tal nível de humanidade como sujeito de aliança e companheiro do absoluto. O homem está só. Isto quer dizer que ele, através da própria humanidade, através daquilo que ele é ao mesmo tempo constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com o próprio Deus. A definição antropológica contida no texto já vista aproxima-se, por seu lado, daquilo que exprime a definição teológica do homem, que encontramos na primeira narração da criação. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem assim formado pertence ao mundo visível, é corpo entre os corpos, retomando e, de certo modo, reconstruindo o significado da solidão original, aplicamo-lo ao homem na sua totalidade. O corpo mediante o qual o homem antecipa no mundo criado visível, torna-o ao mesmo tempo consciente de estar só. De outro modo, não teria sido capaz de chegar àquela convicção e que efetivamente, como lemos, chegou. Se o seu corpo ou não tivesse
ajudado a compreendê-lo, tomando o fato evidente, a consciência da solidão poderia ser enfraquecido, precisamente por causa do seu próprio corpo. O homem teria podido, baseando-se na experiência do próprio corpo, chegar à conclusão de ser substancialmente semelhante aos outros seres vivos, animais. E afinal, como lemos, não chegou a esta conclusão. Pelo contrário, chegou à persuasão de estar só. O texto javista não fala nunca diretamente do corpo, até mesmo quando diz que o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra. Fala do homem e não do corpo. Apesar disto, a narração tomada no seu conjunto oferece-nos bases suficientes para perceber este homem criado no mundo visível exatamente como corpo entre corpos. A análise do texto javista permite-nos também relacionar a solidão original do homem com a consciência do corpo mediante a qual o homem se distingue de todos os animais e se separa deles. E também mediante a qual ele é pessoa. Pode-se afirmar com certeza que aquele homem assim formado tem contemporaneamente o conhecimento e a consciência do sentido do próprio corpo, e isto baseado na experiência da solidão original. Que São João Paulo II nos continue a nos orientar através de suas catequeses. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.